Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estaram? Aproveitaram o final de semana sem o Atlético? Conseguiram relaxar? Eu sim, agora a gente já tá preparado para mais uma rodada de Série B, que para mim é uma rodada muito emblemática, tá? Eu confesso que no momento de transição ali do Barbieri pro João Correia, pro Dair, eu nem olhava na tabela. Não olhava, achava que naquele momento não fazia sentido olhar para uma disputa que o Atlético não fazia questão de se incluir. Só que, só que, com o passar do tempo, o Atlético foi crescendo, foi melhorando, foi se aproximando do G4. E a gente começa a fazer contas. Eu voltei para esse momento de não olhar na tabela. O jogo contra o Criciúma, para mim, eu acho que ele é muito simbólico no sentido de ou o Atlético reage contra o Criciúma, ou o Atlético não vai reagir mais na competição ao ponto de poder brigar pelo acesso. Eu posso estar sendo muito duro, eu posso estar sendo muito incisivo na minha fala, mas ela tem uma explicação muito clara. Até agora a gente credenciou uma falta de disputa mais concreta do Atlético pelo G4 da Série B por um simples motivo. E que motivo é esse, Thiago? Gente, a gente credenciou esse fato pelo simples motivo do Atlético ser um time podre mentalmente. Se a gente olha para o campo e a gente acha o Atlético um time limitado, mentalmente o Atlético é muito pior. Isso faz a gente ter um entendimento do porquê o Atlético não tá no G4 e do porquê os erros individuais tiraram a gente de uma condição de brigar até pela liderança da tabela. Mas a gente tá indo pro jogo que o Atlético mentalmente ele tá indo mais confiante. Ou pelo menos era para ir. Por dois motivos. Primeiro, pela classificação contra o São Paulo. E segundo, pelo encontro ali das famílias, que foi uma grande ação do Atlético. A gente pede pro Atlético se movimentar, o Atlético conseguiu se movimentar e se movimentar bem. Se isso não for capaz de fazer esse time ser uma equipe minimamente competitiva, eu tenho dúvidas se outra coisa ela pode, assim, ser capaz que isso aconteça. Que faça esse time se tornar competitivo. Tudo que o torcedor do Atlético quer ver, primeiro de tudo, é a postura que a gente viu contra o São Paulo, de um time protagonista, de um time indo pra cima, de um time assumindo o controle do jogo. E a gente vai enfrentar um adversário muito mais frágil que o São Paulo, que é o Criciúma. Mas a postura não basta só. A gente precisa mostrar futebol. A gente precisa mostrar uma boa construção com o Benavides e Esquivel. A gente precisa mostrar um bom funcionamento do meio-campo com o Zapelli e com o Dudu. A gente precisa mostrar uma agressividade com os homens da frente, com o Mendonça e com o Viveiros. O Atlético contra o São Paulo, ele teve postura, mas ele também mostrou poder competitivo, organização, capacidade de encontrar soluções, alternativas. Então, tudo que o torcedor do Atlético quer ver é um nível de atuação muito próximo do que a gente apresentou contra o São Paulo. E eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho esse fantasma da Série B, sabe? Ah, não, mas o jogo é de Série B. Ah, não, mas temos que jogar igual o time de Série B. Não, gente. O Atlético é o melhor time da competição. O Atlético é o time que, cara, assim, jogar como time de Série B não deveria ser o que pauta o Atlético. Por que não deveria ser o que pauta o Atlético? É fácil. Porque é o time que consegue jogar igual o time de Série A. Desculpa. Não dá pra você acreditar que jogar igual um time de Série B é melhor do que jogar igual um time de Série A. Então, que o Atlético ele tenha, volto a dizer, postura, personalidade de assumir essa responsabilidade de falar: eu sou o principal time desse torneio, eu sou o principal time desse campeonato. O jogo contra o Criciúma, na teoria, é um jogo difícil. O jogo contra o Criciúma, na teoria, é um jogo difícil. Mas se você compara os dois times, você vai ver a diferença técnica que existe. E essa diferença técnica, ela precisa falar mais alto. E essa diferença técnica, ela precisa se sobressair. Se ela não se sobressai, aí ferrou. Aí a gente pode montar um elenco qualquer. Então vai da organização, vai do mental, mas vai do poder de decisão dos jogadores. Esquivel, Zapelli, Viveiros, Mendonça, Dudu, porra, Cauã, Benavides. É isso que eu acho que a gente tem que ter na cabeça. Ser um time de Série B não pode ser um fantasma. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação, que a gente deve ter uma mudança importante, tá? No gol segue o Santos, acho que
segue com mais moral ainda, depois das disputas de pênalti. É assim, é impressionante a sensação de confiança que o Santos passa. Eu não sei se vocês também dividem isso comigo, mas o Santos é um cara que ele traz um aspecto ali de o seu gol estar seguro, que eu acho foda. Acho muito acima da média nesse sentido. Aí na defesa, a gente deve ter a manutenção do trio de zaga, tá? É uma expectativa, é uma provável equipe, mas a gente deve ter Léo, zagueiro centralizado, Esquivel e Benavides. Pra mim é o primeiro grande acerto do Odair na escalação. Manter Benavides e Esquivel no time te dá muito mais alternativas desde a construção até a chegada do último terço. Isso te faz construir com mais possibilidades, isso te faz construir com mais fluidez. Benavides, pô, é um jogador que auxilia muito ali pelo lado direito, o Esquivel sendo uma alternativa pelo lado esquerdo, eu buscando sempre essas dobras, como sai o gol, a bola passa do Mendonça, chega no Esquivel, o movimento da defesa do São Paulo para sair do Mendonça e neutralizar o Esquivel é o tempo e espaço que ele tem para finalizar e sair o gol, então acho que é uma alternativa tática muito interessante. Aí no meio campo, existe a possibilidade de uma mudança, sai o Léo Derek, entra o Filipinho. Acho que faz sentido. Acho que você ter um meio campo com mais gente pode te trazer um retorno grande, ainda mais enfrentando um time que a tendência está um pouquinho mais fechada, então acho que a gente precisa ter mais linhas de passe por dentro, até para botar Dudu e Zapelli no jogo contra o São Paulo. Eu acho que o que talvez tenha faltado mais contra o São Paulo tenha sido a participação desses dois. Dudu e Zapelli podem desequilibrar qualquer jogo de Série B. Dudu e Zapelli podem falar mais alto em qualquer jogo de Série B. Tamanho talento que esses dois têm. São desequilibrantes. Aí nas alas, Mendonça numa nova posição. Provavelmente jogando como ala esquerda. E acho que o Mendonça se sente mais confortável jogando mais perto da linha. Acho que o Mendonça se sente confortável abrindo o campo. Acho que o Mendonça se sente mais pronto sendo esse jogador de amplitude. E eu gosto de ver o Mendonça impactando o jogo, porque tem momentos que ele some, mas quando ele impacta, o resultado é muito positivo. Você tem o Cauã pelo outro lado e Viveiros comandando as ações no ataque. Deve ser esse o Atlético, time suficientemente capaz de ganhar da equipe do Criciúma, jogo fundamental, o jogo para sobreviver. O Atlético, nesse momento, ele joga sobrevivência na Série B, para depois ele pensar em se estabelecer de maneira mais concreta. Se você for parar para pensar, os últimos jogos eles foram, de alguma maneira, animadores, assim. Conseguiu competir contra o São Paulo fora de casa. O empate contra o Paysandu foi frustrante, mas levando em consideração o momento do Paysandu, também não pode tratar de todo o erro e a classificação contra o São Paulo. Então a gente está falando de 3 resultados em que o Atlético mostra capacidade competitiva, que o Atlético mostra bom futebol, mas está na hora de concretizar vitórias. Que a vitória contra o São Paulo abra esse horizonte e a gente pode falar. O Atlético engrenou de verdade. Beleza, meu povo? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.